Olá, seja muito bem-vindo. E como sempre, é um prazer estar em sua companhia. A partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia e com uma notícia não muito boa para o bolso do consumidor. Isso porque o preço do seguro de automóveis subiu no mês passado. E São Paulo e o Rio de Janeiro estão no topo da lista. De acordo com o levantamento, o Rio de Janeiro é a região com os valores de seguro de automóvel mais altos do país. Quem vem na segunda posição é a região metropolitana de São Paulo, seguida por Salvador. A pesquisa ainda apontou que os valores do índice de preços de seguro de automóvel cresceram 6,6% em julho de 2022. Uma alta de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos principais pontos para a definição do valor do seguro automotivo é a região de residência do segurado. No caso de São Paulo, a Zona Leste registrou a maior variação no seguro em julho, 8,5%. Em seguida, aparecem a Zona Norte, com 7,3% de variação, a Zona Sul, com 6,4%, a Zona Oeste, com 6,2% e o centro da cidade, com 5,6%. Segundo os especialistas ouvidos no levantamento, aos poucos, o mercado de automóveis está se reorganizando e as seguradoras vêm se adequando ao cenário pós-pandemia para restabelecer o padrão de gasto com o seguro dos veículos. E agora uma notícia para quem espera aquele dinheirinho extra. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do imposto de renda. O pagamento vai contemplar quase 4,5 milhões de contribuintes, com um total de 6 bilhões de reais. Os valores vão ser pagos no dia 31. Quem não aparecer nessa rodada ainda pode ser beneficiado em setembro, quando vai ser pago o último lote. E olha só, mudo de assunto agora para falar de saúde. O estado de Minas Gerais registrou o primeiro caso de varíola dos macacos em um cachorro. O animal contraiu a doença do tutor. Os dois estão isolados e passam bem. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos em um cãozinho de 5 meses. O filhote contraiu a doença do tutor, em Juiz de Fora. De acordo com a secretaria, o dono do cão apresentou sintomas da doença no último dia 3 e no dia 8 procurou uma UPA, quando foi coletada a amostra da lesão. Já o animal manifestou os sinais da doença no dia 13, apresentando lesões na pele e crostas localizadas no dorso e no pescoço. O tutor foi orientado a manter o animal em isolamento e a adotar medidas sanitárias para a rotina de alimentação do cão e de higienização do local, com o uso de luvas, máscara, blusa de manga comprida e calça para proteção da pele, bem como desinfecção da área com água sanitária. Esse é o primeiro caso registrado de transmissão da doença do ser humano para animais aqui no Brasil. Também existem 2 relatos no mundo, sendo um nos Estados Unidos e outro na França, em que a potencial transmissão de humano a animal está sendo estudada. E ainda em relação a esse assunto, o Ministério da Saúde entregou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido de análise da vacina para a prevenção da varíola dos macacos. Na análise, a Anvisa deve confirmar se a vacina tem as mesmas características que foram aprovadas pelas autoridades reguladoras de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a vacinação contra a varíola dos macacos no país vai priorizar os profissionais de saúde que atuam diretamente no diagnóstico da doença. E ainda falando de saúde, um projeto do Senado propõe que o Sistema Único de Saúde, o SUS, distribua autotestes de Covid aos beneficiários do Auxílio Brasil. A ideia é facilitar o acesso da população mais carente e prevenir o contágio. O texto do projeto sugere que o SUS passe a distribuir mensalmente um autoteste aos seus usuários que forem beneficiários do Auxílio Brasil ou do benefício de prestação continuada. A identificação do usuário nos cadastros do SUS pode ser exigida, além da comprovação do recebimento de ao menos um desses benefícios. Em caso de resultado positivo, o usuário assume o compromisso de informar a sua situação.
Os autotestes reduziram o custo do acesso ao diagnóstico e, ao mesmo tempo, permite que as pessoas que testem positivo entrem rapidamente em isolamento social, preservando a saúde de seus familiares e pessoas de sua convivência próxima. A proposta prevê campanhas para o esclarecimento da população sobre o uso adequado dos autotestes e indica que as despesas com a compra dos kits vão ser pagas com recursos do Fundo Nacional de Saúde. O projeto também informa que é crime contra a saúde pública vender ou anunciar a venda dos autotestes recebidos do SUS, podendo a pessoa que cometer o delito ser condenada a até 2 anos de prisão. E atenção a essa notícia, o Facebook foi multado em 6 milhões e 600 mil reais pelo vazamento de dados de brasileiros em 2018. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, o compartilhamento ilegal das informações acontecia por meio de um aplicativo de teste de personalidade. Vamos ver nessa reportagem. A aplicação da multa à dona do Facebook, a Meta, foi feita pelo Senacom, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Caso a empresa não recorra da decisão, ela vai poder ter a multa reduzida em até 25%. O órgão já havia aplicado a multa contra a rede social, mas por questões processuais acabou anulando. Em 2018, estima-se que mais de 87 milhões de pessoas em todo o mundo tiveram seus dados de usuários repassados à consultoria britânica de marketing contratada para a campanha eleitoral do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por apresentar falhas ao informar sobre as configurações de privacidade, a Senacom entendeu que o Facebook cometia prática abusiva com os usuários. E um novo estudo realizado por uma universidade norte-americana mostrou que o envio de pequenas cargas elétricas ao cérebro faz bem para a memória recente, principalmente em pessoas idosas. Acompanhe. O estudo foi baseado em uma outra pesquisa que revelou que as ondas elétricas podem alterar a atividade das ondas cerebrais para estimular o crescimento e, assim, alterar a rede neural do cérebro. Para chegar ao resultado, os cientistas realizaram alguns experimentos durante 4 dias. O primeiro grupo recebeu uma carga de alta frequência de energia na nuca, mais especificamente atrás dos olhos e da testa. Já outro grupo recebeu um estímulo de baixa frequência em uma área do cérebro localizada um pouco acima do pescoço. Já um terceiro conjunto passou por um processo simulado para servir como grupo de controle. Após a aplicação desses estímulos, os participantes realizaram testes de recordação de 20 palavras. Em seguida, eles tiveram que recordar imediatamente o máximo de palavras que conseguissem ao final de cada um dos 5 testes. Os resultados mostraram que 17 das 20 pessoas que receberam estimulação de alta frequência melhoraram sua capacidade de lembrar palavras desde o início do teste. Da mesma forma, 18 dos 20 participantes que foram submetidos à estimulação de baixa frequência melhoraram sua memória de trabalho de curto prazo e sua capacidade de lembrar as últimas palavras ouvidas. Essas melhorias foram mais evidentes em pessoas que possuem algum tipo de comprometimento cognitivo. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!